Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós precisamos crescer na fé, nós precisamos amadurecer, precisamos conhecer o nosso Deus, compreender a sua vontade, pois não se trata simplesmente da salvação pela graça. Nós recebemos esta salvação pela graça. Não é mérito nosso, não é obra nossa, não tem o que possamos fazer para alcançar de Deus a reconciliação. É algo que Ele nos oferece, revelando sua misericórdia, sua compaixão e seu amor em nosso favor. Nós fomos criados para a glória do Senhor, para o revelar ao mundo, para sermos plenos nele, para termos vida plena de maneira que a gente possa expressar e revelar o nosso Deus neste mundo, enchendo a terra com conhecimento da sua glória. Mas como podemos fazer isso? Através do processo de nos edificando na fé. Nós precisamos entender isso, pois é no crescimento da fé é que nós iremos cumprir a vontade de Deus. E a gente precisa entender que fé se trata de conhecer a palavra do Senhor. Conhecer e compreender o que Ele nos falou, e à medida que a gente conhece, compreende as promessas, nós cremos, porque é o que Ele fala, é o que nosso Deus afirma. Quando afirma e se nós o conhecemos, nós cremos, e por crermos nós fazemos tudo segundo a sua vontade, segundo o seu querer. A vida humana, na realidade, se trata de relações que a gente tem com as pessoas. E expressamos ou não Deus segundo a maneira como nós vivemos estas relações e o quanto nós temos amadurecido neste aspecto. Se trata simplesmente disso, de vivermos, de revelarmos, de manifestarmos o reino, de revelarmos a glória de Deus neste mundo. Por isso precisamos edificar. E Judas nos chama para isso. Ele fala no versículo 20 e 23, ele diz assim: mas vocês, amados, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem os outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. O que a gente precisa entender? Que nós precisamos nos manter no amor de Deus, mas o que a gente necessita é ter mais entendimento e compreensão das Escrituras, mas um coração aberto para ouvir o que Deus quer nos ensinar através das Escrituras. Pois se a lermos com um coração natural, no sentido de buscar o atendimento dos nossos desejos, certamente não compreenderemos, revelaremos imaturidade. Nós somos chamados para a maturidade, para crescermos, para compreendermos que, tendo recebido esta salvação, reconciliação pela graça de Deus mediante o que Cristo fez, a gente possa caminhar para a maturidade, para, crescendo na fé, de fato revelarmos as virtudes de Deus neste mundo. Pois nós fomos tirados das trevas e transportados para o reino de Deus, para que a gente proclame as suas virtudes. E o fim de tudo na nossa maturidade acontece quando nós revelamos, andamos e manifestamos o amor de Deus. Como nós somos instruídos por outros apóstolos, como Paulo, que na realidade fala sobre isso, que toda a lei, todos os profetas se cumprem num só mandamento, amar o próximo como a nós mesmos. Mas Jesus nos chama para algo muito maior, muito superior, que devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. E o amor que revelou é o amor do Pai, e o amor que o Pai manifesta é a oferta em nosso favor. E o que a gente precisa entender é que a maturidade se revela quando nós manifestamos o amor de Deus em favor das pessoas. Quando fazemos de nossas vidas oferta para que, sendo instrumento de justiça, expressão dessa graça maravilhosa, a gente possa ajudar uns aos outros nessa jornada.
de maneira que, santificando, rejeitando as obras das trevas, a gente ajude uns aos outros nessa jornada, como Judas fala, revelando compaixão, misericórdia, revelando o amor de Deus, salvando uns aos outros, ajudando na jornada, sendo suporte. É isso que a gente precisa entender, mas a gente precisa andar no amor de Deus para que nós não hajamos segundo a natureza humana. Por isso, ele fala, detestando até a roupa contaminada pela carne. Na realidade, quer dizer, olha, não podemos aceitar a corrupção no nosso meio. E a corrupção está no fato de nós vivermos segundo a natureza humana. Viver segundo a forma de pensar deste mundo. Que se entendemos que se trata de relações e se a gente estabelece as nossas relações fundamentadas nos frutos da carne, nós não revelamos Deus, mas revelamos o diabo. Agora, quando nós andamos no amor de Deus, quando andamos segundo o fruto do Espírito, que nós revelamos é o nosso Deus. E é isso que a gente precisa entender, a gente precisa crescer nisso. Crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus, sermos instrumento de justiça e expressão da graça, do amor de nosso Deus neste mundo para a glória do Pai. Para revelarmos sua misericórdia, revelarmos sua bondade, revelarmos seu amor neste mundo. Que a gente cresça, amadureça, compreenda toda a vontade do Pai, que a gente ande nesta vontade, glorificando o Senhor, sendo instrumento de justiça e expressão da graça de Deus e edificando na fé, crescendo, amadurecendo para revelarmos o Pai ao mundo. Que a gente entenda e que busque todo o conhecimento da vontade do Pai para amadurecermos, para crescermos na fé e assim revelarmos o Senhor neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.